pessoal, o exercício é esse. Ah, peraí, faltou uma coisinha. Gente, o exercício é isso aqui. Tá? A gente tem um tanque de água, ele está pressurizado, né? Então o tanque aqui em cima é fechado. Aqui tem uma alta pressão, né? Então é uma pressão acima da atmosfera. Essa água está aqui dentro, ela escoa por um tubo, esse tubo tem esse estrangulamento, depois escoa por esse cotovelo e a água é injetada. Tá? Aí aqui a gente vai perguntar várias coisas para vocês em volta disso aqui. Primeira coisa, a gente coloca um ponto, deixa eu pegar outra cor disso. A gente coloca um ponto M ali e pede a carga no ponto M. A velocidade nessa seção S. O valor dessa altura. O valor da altura H. E finalmente a força no local. A gente perde esses 4 pontos aqui. Sim? O H não é minúsculo ali? O H é H minúsculo, obrigado. O valor de H maiúsculo a gente sabe, né? Essa é uma questão muito fácil. Então, são esses 4 pontos aqui. Como pontos extras, né, se der tempo, a gente pode calcular também o diferencial de pressão que tem, né, nessa seção do tubo para essa seção aqui. Tá? Isso fica como parte extra depois. Então vamos lá. Agora é com vocês. Como que eu começo? Então, primeiro, carga em M. O que é carga? É a massa, é a energia que está ali no ponto. Tá? Então, o que eu tenho ali? Vocês lembram lá dos relatórios? Né? O relatório que vocês fizeram, de calcular aquela linha de energia? A carga é o valor daquilo lá. Você pode considerar a pressão que tem ali no ponto lá em cima, isso é uma carga de água? Exatamente, esse é o ponto. Então, a carga que vai estar aqui, você pega aquela equação da energia. Você pega o coeficiente de pressão e você pega também o coeficiente de energia cinética. Qual que é a energia cinética aqui? Dá para falar que é zero. Até porque eu nem falei qual que é o tamanho do tanque, mas ele, meio que na carga, ele é muito maior do que a população. Se você dá a população com uma velocidade considerável, razoável, nessa parte muito maior, a velocidade é muito menor. A gente já pode desprezar essa parte. Então, qual que é a carga aqui? Quais contas eu faço? Primeiro, vamos colocar a equação aqui. Para deixar um pouco mais geral, né? Porque vai que vocês têm que fazer a carga também em algum lugar que tem uma velocidade, né? Que não tem. O que é o K1 e o K2? Ah, o K1 e o K2 são os coeficientes de perda de carga localizado. Tá? A gente vai precisar disso aqui no segundo ponto. Que tem aquela questão. O alfa tem Não, é outra coisa isso. A perda de carga, eu vou falar um pouco mais disso ali no item 2. Mas ela tem 2 tipos. Ela tem aquela perda de carga distribuída, que acontece ao longo do tubo, que é aquele Fzinho, vezes L sobre D, vezes Deus V quadrado sobre 2G.
E tem também a perda de carga localizada, né? Distribuída com pressão ao longo do tubo, localizada em pontos específicos. Então, tem uma perda de carga localizada nesse ponto e uma aqui nesse ponto. Por quê? Pela mudança de diâmetro. Né? Quando acontece uma coisa muito brusca, tem uma certa perda de carga meio considerável ali e localizada. Bom, vamos voltar aqui no 1. Então, qual que é a carga? A carga, em geral a gente usa a letra H, porque a gente mede a carga em altura, né, em metros de coluna d'água. O que vai ser? Ela vai ser a soma das coisas. Então, ela vai ser a soma da velocidade naquele ponto, v quadrado sobre 2g, vai ser a soma da pressão no ponto M. Ela é a soma das duas coisas. Ela é sobre. Então, isso aqui tem um valor, isso aqui tem outro. Tá? A gente vai ter que calcular os dois. A velocidade, eu já falou daqui a pouco, é desprezível. A pressão, como que eu calculo a pressão nesse ponto? A pressão é o seguinte, é a pressão do ponto ali, que ela é causada pelo quê? Ela é causada pela coluna d'água, mais o que eu tenho aqui em cima. Então eu tenho que pegar algum ponto que eu conheço a pressão e desse ponto até o ponto que eu não conheço a pressão. Onde eu conheço a pressão? Aqui, está sendo dado, onde tem número. Onde eu não conheço? Aqui é onde eu quero saber. Como que eu faço isso? Como que eu vou de um ponto a outro calculando a pressão? Sou o coluna d'água, exatamente. Então o que vai ser? Vai ser a pressão que eu tinha ali no zero, né, a pressão lá em cima, mais o que eu ganhei de pressão ao descer. Quanto que eu ganhei de pressão ao descer? O GH, ou gama H. Então eu ganhei gama H, eu divido por gama de novo, né, para voltar aqui para a unidade de altura. Então isso aqui corta com isso. Velocidade, a gente fala que é zero. Por quê? Porque a velocidade é uma coisa muito pequena. Né? A velocidade, naquele. Imagina uma caixa d'água escorrendo com um caninho pequeno. Se no cano pequeno tem uma velocidade considerável, que é um diâmetro pequeno, na caixa d'água ela vai descer muito devagar. Se você pega uma coisa muito devagar ao quadrado, é uma coisa muito, muito devagar. Posso falar que é zero. Então o que eu tenho agora? Eu tenho a pressão naquele ponto lá em cima, mais que eu tenho pela coluna d'água. Tá? Então, isso aqui é zero. E zero por gama. 2 kgf centímetro por cubo. Isso aqui é o Z. É que você dividiu pelo. Tá. Isso aqui é o Z. Tá? O que é o Z? É justamente quando eu ganho de pressão pela coluna d'água. Esse Z aqui, eu falei que é a pressão sobre a coluna d'água sobre gama, né? Porque eu tenho que dividir por gama para passar de pressão, né, de Pascal para metro. Só que qual que é a pressão que está aqui? Gama H. Cortou isso aqui. O que é o Z? Vamos dar uma H, né? A diferença. Outra forma de resolver esse exercício é o seguinte: é outra forma de resolver esse ponto. Daqui para cá, eu não tenho perda de carga. Então a carga aqui é igual à carga aqui. Qual que é a carga aqui? Velocidade, posso falar que é zero. Pressão, eu tenho. E o Z. Qual que é o Z? É essa altura. Tá? Essa é outra forma de resolver. Dá exatamente isso mesmo. Então a carga ali. Velocidade zero. Pressão. A pressão está aqui, ó, 2 kgf por centímetro quadrado. Se eu passo para isso aqui, né, kgf centímetro cúbico, que é o gama, se eu fizer a conversão de unidades, cadê? Então isso aqui vai dar zero. Isso aqui vai dar 2.
Vocês sabem fazer conversão? Vou fazer. Eu gosto sempre de trabalhar com um sistema internacional. 2 kgf por centímetro cúbico. 2. Vamos confirmar agora. 2 kgf. O que é um kgf? Exato. Então eu tenho. Isso aqui é o peso de 1 quilo. Né? Então é 1 quilo vezes G. 20 é engenheiro, G igual a 10. 20 newtons por centímetro cúbico, não, quadrado. Por centímetro quadrado. Como que eu passo isso aqui agora para Pascal? O que é Pascal? Pascal é newton por centímetro por metro quadrado. 20 newtons por. Tem vários jeitos de fazer isso. Um que eu gosto de fazer, que funciona, é isso aqui, ó. Quanto é um centímetro? 0,01 metros. Newtons dividido por 0,01 ao quadrado 10 a menos 4 metro quadrado. Passo daqui ali para cima, tenho 20 vezes 10 a quarta, também conhecido como 2 vezes 10 a quinta, Newton por metro quadrado. Gente, isso aqui é uma forma fácil de fazer conversão de unidades. O que eu fiz? Eu peguei o meu centímetro quadrado, coloquei o centímetro por metro, por 0,01 metros, e ele vai quadrado. Quando eu vou converter a unidade, eu costumo sempre fazer assim. Isso é uma forma mais fácil. Não, como que você converteu a unidade do newtons? Ah, aqui? 1 kgf, então kgf é igual a G newtons. Tá? Por quê? Porque é a força-peso de 1 kg. Então é 1 kg vezes G. Aí o G eu assumi igual a 10, né? Para ter números redondos, claro. Newtons. Aí eu posso fazer a mesma coisa, eu posso trocar isso aqui por 10 newtons. Ele fica 20. Então legal, a gente tem isso aqui. Como que eu converto gama agora? O gama está ali em 10.000 kg força por metro cúbico. Eu vou passar por esse nível no meio. Então, 1000 kg força por metro cúbico. Eu quero levar isso aqui para Pascal. Não para Pascal, não, desculpa. Para Newton por metro cúbico. Quilograma força, a gente acabou de ver. 10 newtons. Então vira 10 mil newtons por metro cúbico. Isso aqui é a pressão. Isso aqui é o gama. Então aquele P sobre gama vai virar 2 vezes 10 a quinta dividido por 10 a quarta. Se eu fizer as unidades, vocês vão ver que dá certinho. Vai sobrar um metro, né? Eu divido isso aqui, o Newton corta, sobra um metro. Então isso aqui dá 20 metros. Vou tirar a unidade, é tudo em metro. Mais H, 10. H, 30. 30 é o quê? Metros. A unidade oficial é metro, mas a gente costumeiramente fala de um jeito um pouquinho diferente. Metros por coluna d'água, exatamente. MCA. O que é metros por coluna d'água? É uma unidade, um pouco esquisita, tem que admitir, mas é uma unidade de pressão. É a pressão causada por 1 metro de coluna d'água. Cada 1 metro que eu desço ali no meu tanque, eu ganho 1 MCA de pressão. Você faz as contas, tem unidade de metro. Mas, como eu estou falando em pressão e carga, é a carga causada por 1 metro
de água. Então, essa aqui é a resposta para 1. Pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês saberiam fazer isso aqui? Então, acho que o importante é entender esse termo, né? Carga. O que é carga? É energia, é a soma daquelas coisas ali da equação. Tá? É o que eu tenho de energia cinética, mais o que eu tenho de pressão, mais o que eu tenho, que eu ganhei ou perdi por causa da altura. Tá? Naquele ponto ali, o M, eu falei, eu ignorei, entre aspas, o termo da altura, porque ele está em altura zero, né? Porque eu coloquei ali como minha referência. Mas o outro jeito de fazer é que eu vou falar que a carga aqui e aqui é a mesma. Por quê? Porque eu não tenho perda de carga. Se eu não perco carga nem ganho carga, a carga aqui e aqui são a mesma. Qual que é a carga aqui? É aquela mesma equação. É V quadrado sobre 2G, mais a pressão que está aqui, mais o C, mais a altura. Tá? Aqui eu teria o Z. Aqui eu não tenho o Z, mas o que eu tenho no lugar dele? Eu tenho a carga que eu ganhei por causa dessa coluna d'água de tamanho Z. Gente, ficou claro isso aqui? Vamos passar para a próxima? A próxima está um pouquinho mais de base, mas a próxima acho que é um ponto muito importante. Ela traz bastante coisa. Deixa eu só apagar esse pedacinho aqui. Cadê o apagador? Ah, obrigado. A gente dispõe do apagador. Gente, posso apagar? Porque eu vou. A questão 2 precisa de espaço em lousa. Então, item 2. Item 2 é a velocidade aí naquela seção S. Como que eu faço? A seção S é no meio do tubo. Eu coloquei a seção S aqui. Por exemplo. Só que ali tem um dificultante a mais. Hã? Tem as perdas de carga no meio. É só uma perda de carga. Aí você pode fazer daquele ponto que você sabe a pressão, ponto que você quer saber a velocidade. Você pode fazer também com Tem as perdas. Você pode fazer com esse no final, se você tiver aquelas perdas de carga. Exato. Esse é o ponto. A gente faz no começo, faz no final. E qual que é a diferença do começo para o final? É a perda de carga. Então, a carga que eu tinha no começo e a carga que eu tinha no final, qual que é a diferença? É o que eu perdi, é a perda de carga. Então vamos fazer isso. Então, deixa eu encontrar aqui, só para manter a ordem da coisa. Então, no começo, aqui eu já sei a carga, a gente já calculou. É o 30 MCA. Aí aqui, qual vai ser a carga naquele ponto ali? A altura e a velocidade. Qual que é a pressão naquele ponto? Zero, atmosférica. A gente assume, adota a atmosférica como zero. Assim como a gente adota aqui como 2 além da atmosférica. Então, o que a gente vai ter? Vamos colocar aquela equação toda aqui no começo. A gente vai ter aqui velocidade no ponto zero, v² sobre 2g no ponto zero, mais
P no ponto zero sobre gama mais Z no ponto zero é igual a quê? É igual a velocidade no ponto final mais a pressão no ponto final por gama mais a altura do ponto final. O que faltou aqui? Perda de carga. Mais perda de carga. Perda de carga. Tá, agora o que a gente tem daqui? O que a gente tem pode ser tanto que foi dado no exercício, quanto que a gente já sabe que é zero. A altura, essa aqui, né? A gente já tem. O que mais? A pressão, Essa, zero. a pressão do começo, a velocidade do começo. Isso. Na prática, o que acontece? Esse bloco aqui, a gente acabou de calcular ali onde eu apaguei. Nesse bloco aqui é a carga no começo. Eu posso fazer a conta, claro. Eu posso falar que isso aqui é zero, falar que isso aqui é a pressão ali em cima, falar que isso aqui é a altura ali em cima. Mas isso aqui a gente já calculou, isso aqui é 30. E agora? Ah! São duas coisas. Eu estou bem observado. Eu coloquei meu ponto F aqui. Esse é o meu ponto F. Tá? Por quê? Porque aqui eu poderia fazer ali também, daria certo. Só que aqui entra um complicador adicional de gravidade, ele complica um pouco mais a coisa. Eu quis pôr aqui, porque aqui eu sei exatamente a altura, eu sei também o diâmetro aqui, então eu vou poder correlacionar depois a velocidade que está aqui com a velocidade que está aqui dentro. Tá? Ali seria um pouco mais difícil fazer essa conta. Daqui a pouco eu explico um pouco melhor por quê. Então, o que eu tenho ali? Velocidade. Sabe a velocidade ali? Não. É uma das coisas que a gente quer descobrir, inclusive. Então, velocidade do ponto F sobre 2G. Pressão. Zero. Altura. 5 vezes raiz 2 sobre 2. 5 vezes 2 sobre 2. Outro ponto de não usar esse ponto de cima aqui é que a altura ia ser uma incógnita. Né? Ele envolveu o lançamento oblíquo. Posso fazer? Claro. Mas isso dá bastante trabalho porque eu tenho que colocar um lançamento oblíquo aqui no meio. Né? Então, 30 é igual a isso aqui, mais a carga que está em forma de velocidade, em forma de energia cinética, mais a altura, mais as perdas de carga. E agora? O que eu tenho de perda de carga? Os Ks. Isso. Conforme a rotação do tubo. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos separar aqui. A gente tem dois tipos de perda de carga. Tem a perda de carga localizada, mais a perda de carga distribuída. Tá? Por que S? S de singularidade. Essas singularidades da tubulação, essas singularidades do conduto que vão falando essa perda de carga localizada. Então a gente tem essas aqui, que são as localizadas, mais essas aqui que são as distribuídas. Vamos continuar. 30 é igual a BF quadrado por 2G mais 5 raiz de 2 sobre 2 mais perda de carga localizada. O que eu tenho de perda de carga localizada? São os Ks. Tá? Então eu vou ter esse K aqui, né, dessa seção, e eu vou ter esse K, cadê? Aqui, dessa seção. Tem duas perdas de carga localizadas. Então vamos colocar elas ali. Eu tenho K1, que é o da entrada, vezes V
em 1, né, vendo a entrada, quadrado sobre 2G, mais K2 vezes velocidade, quadrado sobre 2G. Aí eu faço a pergunta para vocês: qual velocidade eu ponho em cada um deles? V1 é 0, V2 é VF. Toma cuidado, a gente sempre usa a maior velocidade envolvida. É VF nesse caso. Então. Isso, nesse aqui. Só que é naquela perda de carga. Então, por exemplo, nessa aqui, né, o K2, onde está o K2? O K2 está aqui. Então ela vai de uma seção pequena a uma seção maior. A pequena vai ter mais velocidade. Então a gente usa essa velocidade aqui no K2. E aqui, no K1, ela vai de uma seção enorme para essa seção aqui. Então a gente vai usar essa velocidade aqui no K1. É isso que você tinha falado. Então vamos lá. Então qual que é a velocidade no K1? Eu coloquei o chão de V1, que é a velocidade no. Melhor, vamos chamar de VT, velocidade no tubo. Tá? Qual que é a velocidade no K2? É a velocidade ali na seção menor. Né? É a velocidade ali naquela seção de desgrangulamento. Velocidade, chama de VE, de estrangulamento. Mais. Esse aqui é o HS. Mais o HF. Agora, qual que é o HF? É essa mesmo. Você está pensando na certa. É a perda de carga distribuída, que é exatamente o F do Darcy, vezes o quê? F vezes L sobre D, velocidade, V quadrado sobre 2G. Qual a velocidade? Onde está acontecendo a perda de carga distribuída? Na tubulação como um todo, né? Essa parte mais larga da tubulação. Então a velocidade da tubulação. É claro, eu poderia ter, se eu quisesse complicar um pouco a vida de vocês, eu poderia pegar essa parte do regulamento aqui e deixar ela mais comprida. Então eu teria uma perda de carga distribuída da parte mais larga e uma da parte mais fina. Então a gente teria que somar as duas. Tá? Não fiz isso. Mas se eu fizesse, dessa forma a gente resolveria. A gente iria somar a de um trecho mais a de outro trecho, cada um com a sua velocidade. Bom, então a equação é essa. Qual que é o complicante aqui? Quantas variáveis eu tenho? Eu tenho muitas variáveis, né? Muito mais que eu tinha de equação. O que eu sei agora? Como que eu consigo relacionar algumas delas? Conservação de massa, vazão, exatamente. A vazão, né, a massa que flui ali, vai ser constante. O que eu posso falar? Posso falar que a velocidade de alguma seção vezes a área daquela seção seria uma constante. O que a gente quer descobrir? O que o exercício está pedindo? A seção S. Que aqui a gente está falando de VT, né, que é a velocidade no tubo. Então, vamos padronizar tudo em função dela, porque já sai direto. Tá? Então, velocidade no tubo vezes a área do tubo é igual a velocidade no estrangulamento vezes a área do estrangulamento, que é igual a velocidade
F, né, no final, vezes a área no final. As áreas eu sei calcular, né? A gente tem os diâmetros. As áreas, convenientemente, esqueci de escrever. O diâmetro aqui, Ali embaixo. tá ali embaixo? Ah, é o mesmo. Tá. Ah, então não esqueci de escrever. Então o diâmetro ali, convenientemente, é metade do diâmetro do resto do tubo. Logo, a área é um quarto. Tá? Então a gente tem que a área do tubo é igual a 4 vezes a área do estrangulamento, que é igual a 4 vezes a área do final. Logo, a velocidade no final é 4 vezes, melhor, a velocidade no final é igual a velocidade no estrangulamento, que é igual a 4 vezes a velocidade do tubo. Aí a gente consegue substituir um monte de coisa ali. Então vamos pegar aquela equação e já vamos trocando essas coisas aqui. Então vamos lá. 30 é igual a VF, 4VT. Então 16 velocidade no tubo quadrado por 2G. Mais 5 raiz de 2 por 2. Mais, o que vem depois? K1. Velocidade no tubo quadrado por 2G. Mais K2. Velocidade. K2 é velocidade no estrangulamento, que é 4 vezes a velocidade no tubo, como está ao quadrado, 16 velocidade do tubo quadrado por 2G. O que mais que faltou ali? F L sobre D, velocidade no tubo quadrado por 2G. Começou a simplificar a coisa. Mas ainda falta um detalhe. Qual que é o meu próximo passo? Calcular o F. Como que eu calculo o F? Diagrama de Moody? Por exemplo, diagrama de Moody, equação de Colli-Coulomb. Pode ser aquela equação de 64 sobre Reynolds também. Quanto que eu uso cada um? A do 64 serviu colaminar. Só serve para laminar. Colli-Coulomb. Turbulento? Só turbulento. Diagrama de Moody. Ah, vai calcular isso tudo. Quando for, exato. O que eu vou usar? Vamos fazer a conta? Porque a gente vê qual que vai acabar encaixando. Ah, tá. Porque isso aqui é um pouco de tentativa e erro. Por quê? Porque um ou outro vai ser laminar, se turbulento, então eu não sei ainda se é. Eu tenho que chutar um e ver se dá certo. Se não for, eu tento o outro. Você repete que cada um é? Claro? Aquela equação 64 sobre Reynolds, ela serve para o laminar. Tá? Que dá o F. F é igual a 64 sobre Reynolds. Isso aqui, né, quem fez comigo, como os professores devem ter visto em sala, né, tem aquele jeito completamente analítico de você chegar. Você vai montando todo o perfil de velocidade, você fala que vai tal, você chega lá que F é 64 sobre Reynolds. Isso é uma resposta analítica. Tá? Então, sem o laminar, a gente consegue fazer isso. O diagrama de Moody ele é um diagrama bastante complicado, né? Tem várias variáveis ali, várias curvas. Ele tem a região laminar no baixo Reynolds e ele tem a região turbulenta no alto Reynolds. Então, onde a gente estiver, a gente consegue apontar ali no Moody onde a gente está. O Colli-Coulomb é uma equação que ela descreve as curvas do Moody na parte turbulenta. Tá? Então, se eu estou laminar, eu vou usar o 64 sobre Reynolds. Se eu estou turbulento, eu vou usar o Colli-Coulomb. Se eu estou nos dois, eu posso usar o Moody. Qual que é o problema de usar o Moody?
dar um valor, o Colebook também. Mas o problema do Boot é ele não é uma equação. Eu tenho que achar o Reynolds, olhar no gráfico, eu não vou conseguir uma coisa tão precisa, ali ainda mais olhando na mão. Quando eu consigo uma coisa um pouco mais precisa? Com o Colebook. Então vamos fazer aqui. Primeiro, a gente pode começar a simplificar essas coisas todas. Né? Colocar os valores que a gente sabe e deixar só o que a gente não sabe aberto aqui na conta. Deixa eu pular umas etapas que eu já tenho que o valor tem que dar. E justamente para não perder muito tempo de vocês. Sim. Ali na carga distribuída você vai colocar qual dinheiro? É o dinheiro de onde está acontecendo essa carga distribuída. Estou olhando aqui, ó. A carga distribuída, ela vai acontecer na parte mais comprida do tubo. Tá? Então vai ser só nesse diâmetro de 6 polegadas, esse maior. Se eu tivesse esse regulamento mais comprido, aí eu teria que ter os dois. Né? Eu pego a carga distribuída. Exatamente, eu vou ter um termo ali que eu vou mais largo e um termo ali que eu vou menor. Aí eu ponho em diâmetro por de cada um. A pessoa não acha regulamento no final, já que o diâmetro é menor? No final, aqui? É. Ela vai também nesse regulamento. No final, é só o nome que eu dei para cada coisa. Ah, tá. Aqui eu chamo de estrangulamento, né, que ele junta e abre. Aqui eu chamo de bocal, Tá. porque já é o final da tubulação. Mas não há matéria de carga aí localizada aí? Para ter o exercício não traz isso. Tá, beleza. Tá? Mas assim, no mundo ideal, no mundo real, né, não ideal, teria. Tá? Nessas questões a gente costuma não colocar todas as localizadas, porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho assim, você faz uma, você faz duas, você está fazendo duas. Então deixa eu já pegar minha colinha aqui. Vocês estão a fim de fazer essa conta ou eu posso passar o valor que dá? Posso passar o valor que dá? Legal. Cadê? Daqui. Dá essa conta bonitinha de legal. De onde veio cada coisa? Isso aqui é o 30 menos esses 5 vezes 2 por 2. Né? Isso aqui é tudo que multiplica o VT quadrado. Então esse K eu sei, isso aqui eu sei, aquilo ali a gente sabe. Isso aqui é o que caiu aqui. Tá? Se a gente fizer a conta, a gente vai chegar nesses números aqui. Agora é o seguinte, a gente tem que saber o valor do F. Como a gente calcula esse F? Essa discussão toda que a gente estava tendo. Tá? Aí como que a gente faz? A gente pode calcular, pode chutar uma coisa, mas não pode, né? A gente tem que chutar alguma coisa para ver se a conta baixa. É porque é uma conta bastante não linear, né? Não tem um jeito direto de fazer isso. Então como a gente faz? A gente chuta um valor e vê se dá certo. Eu posso chutar que o F, vamos falar de um descobrimento laminar. Sendo laminar, o F é 64 sobre Reynolds. Substituo ali, faço a conta, vejo a velocidade que deu, vejo o Reynolds que deu e vejo se faz sentido no descobrimento laminar. Tá? Faço a mesma coisa com o turbulento. Né? Então vamos dizer que eu faço essa conta, deu Reynolds 1000 e qualquer coisinha. Beleza, é um Reynolds bem razoável esse laminar. Então acertei. Faço essa conta, uso 64 sobre Reynolds e deu que o Reynolds é 20.000 e tanto. Não é laminar. Sim? Se o escoamento não fosse turbulento, ele não teria que adicionar aqueles alfas, aquela equação, sei lá o que também? É uma boa observação, né? Eu meio que assumi que era turbulento desde o começo, mas bem lembrado. Muito bem lembrado, porque eu esqueci de falar dos alfas aqui, porque eu já estava assumindo que era turbulento. Bem observado. E bom spoiler também, né? De que já é turbulento. Então, de fato, né, faltou o alfa aqui, que o alfa considera a energia cinética do laminar, né, que ele tem um pouco mais para a mesma velocidade.
Aqui, a gente assume que a gente já está turbulento. Então, no turbulento, alfa igual a 1. Aí a gente pode cortar isso aqui e chegar lá na equação. Então, aqui a gente já teve spoiler, a gente sabe que isso aqui é turbulento. Tá? Como que a gente resolve essa equação agora? Pelo Polybook. Só encontrar aqui, eu não lembro os coeficientes do Polybook. Qual é a equação de Polybook? 1 sobre raiz de f menos 2 log essa é a equação de Polybook. É uma equação super legal. Eu ouvi sua cara de nossa, entendi completamente onde ele tirou isso, né? É óbvio. Por quê? Como a gente chegou nessa equação? Como que um dia o Polybook perguntou, nossa, vou fazer uma equação, vou fazer isso? Isso é uma coisa bastante empírica. Tá? Ao olhar o formato ali das curvas do diagrama de Moody, chegaram nessa equação e usaram o próprio diagrama de Moody, os dados experimentais, para encontrar os coeficientes ali. Então, se eles fizeram 27, é o coeficiente que melhor encaixa nas curvas. De onde surgiu aquele 2,51? Mesma coisa. São os valores que melhor encaixam nas curvas do diagrama de Moody. Tá? Isso aqui a gente chama, isso aqui é uma equação empírica. Não é uma equação que a gente conseguiu tirar de uma análise completamente analítica. Não é aquele 64 sobre Reynolds, não, é uma coisa analítica. A gente consegue pegar na versão simplificando e chegar naquilo. Isso aqui não. Isso aqui exigiu uma análise empírica. Exigiu que fossem feitos diversos experimentos e que as curvas fossem encaixadas nos pontos dos experimentos para chegar nessa equação aqui. Assim como o teste de Polybook, tem outras equações que o pessoal usa também que servem no propósito. Essa aqui acaba sendo mais usada. Tá, legal. E agora? Calculadora, chuta um valor. Na calculadora, eu posso inverter isso aqui, né, colocar aqui e mandar ela fazer a conta. Quem tiver um HP e usar, divirta-se. Não tenho um HP, eu tenho um pedaço de giz. O que eu faço? Chuto um valor. Qual o valor eu chuto? Qualquer um. Qualquer um. 64 sobre Reynolds é um chute. Um chute que costuma se usar é o seguinte: vocês lembram do formato do diagrama de Moody? Ele tem aquela parte laminar aqui do lado esquerdo, né, que é aquela 64 sobre Reynolds. Ele tem aquelas várias curvas ali que vão baixando, e uma hora ele fica constante. Né? Com Reynolds muito alto ele fica constante. O que é essa região constante? É o que a gente chama de escoamento completamente turbulento. É um escoamento que não importa se aumentar o Reynolds, ele continua igual. O F continua igual. Um chute que se faz, eu falo, vamos assumir que está completamente turbulento. Por quê? Ao assumir que está completamente turbulento, a gente assume que o Reynolds é muito alto. Ao assumir que o Reynolds é muito alto, essa parte aqui sai. Aí fica uma equação bem mais fácil. Por quê? Porque isso aqui eu sei o valor, eu sei qual é o log, eu sei qual é o F. Então vamos fazer isso. Assumindo Reynolds muito alto. Vamos comprovar isso aqui agora. Isso aqui é uma possibilidade. Tá? Outra possibilidade é eu pegar um diagrama de Moody, tentar chutar onde está. Se você fala sobre isso, por que não? O F é sempre na casa de 0,1, de 0,01, 0,02, chutam deles.
Se eu está muito longe, você está tipo a 15, então vai demorar para converter, vai ter que fazer muitas interações. Talvez nem chegue no valor real, né, no valor correto. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma coisa razoável. Assumir que ele é completamente turbulento, né, que o Reynolds é muito alto, é uma boa. Costuma ser uma boa ideia. Então, legal, assumindo o Reynolds muito alto, isso aqui some. Então, 1 sobre raiz de f vai dar igual ao quê? Vai dar menos 2 log de 0,27 epsilon sobre d. Quanto que é epsilon sobre d? O epsilon está lá e o d está aqui. Você sabe calcular? O epsilon está aqui e o d está aqui. Só tomar cuidado que o epsilon está em metros e o d tem polegada. Você sabe converter em polegada para metros? Desculpa? 2,54 centímetros por polegada. Então, convertendo isso, deixa eu roubar um pouquinho no meio. Eu não tenho uma HP, mas eu tenho o poder de ter resolução na minha mão. O F, fazendo essa conta, o F vai dar 0,0154. Eu não sei nenhum valor. Assim, eu chutei. Sei que o Reynolds é muito, muito, muito alto. Agora, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que conferir se a hipótese que eu adotei é válida. Exato, eu tenho que conferir se o Reynolds de fato é muito alto. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse F, vou colocar nessa equação, vou calcular a velocidade. Vou usar essa velocidade para calcular o Reynolds, para ver se de fato é uma coisa válida que eu fiz. Então vamos fazer uma tabelinha. Aqui, ó. F, velocidade, Reynolds. O F, a gente chegou nisso aqui. 0,0154. A velocidade, se a gente pegar esse valor aqui, colocar nessa equação, a gente vai chegar que a velocidade é 4,71. Tá? Como que eu calculo o Reynolds agora? Pela equação de Reynolds. Reynolds é igual a ρ VD por μ. Ou VD por μ. O μ é o que está lá ali no começo. Você sabe a diferença de μ e μ? Isso aqui, ó, de mi e mi. Vocês lembram a diferença? Qual que é a viscosidade? Os dois. Cada uma viscosidade. Viscosidade cinemática e viscosidade dinâmica. Tá? Como que eu lembro qual que é qual? A cinemática tem a ver com movimento, não tem massa. Tá? A viscosidade é apenas de movimento. A unidade daquilo ali, metro quadrado por segundo. Não, a unidade daquilo ali é isso, metro quadrado por segundo. A velocidade dinâmica, lembra da palavra dinâmica? Ela tem forças, ela tem massa. Então o que eu faço? Eu multiplico a velocidade cinemática pela densidade e chego na viscosidade dinâmica. Tá? Então, lá na questão, a gente deu a cinemática. Se a gente não desse a cinemática, desse a dinâmica, era só fazer essa conta. E por que o Reynolds tem essas duas equações?
O jeito pode ser Rho VD por Mi ou VD por Mi. Dá na mesma. Tá? O Reynolds pode ser VD por Mi ou Rho VD por Mi. Porque eu tenho Mi aqui, eu divido por Rho, corto o Rho de cima e deu Mi. Então, se eu pegar essa equação agora, eu tenho V, eu tenho D, eu tenho Mi, vou calcular o Reynolds. 3,06 vezes 10 a quinta. É grande. Vale aquela hipótese? Vale? Vai. Será? A A partir de 2000 vai de turbulência. Só que não turbulência, se olhar lá no diagrama de Wood, ainda tem todas aquelas curvas decaindo. Você chega um ponto que a curva ela estabiliza, né? Não para de decair. Já estabilizou aqui? Posso olhar no Wood. Se eu olhar no Wood, a gente vai ver que ainda não, mas tem um jeito de descobrir. Como a gente descobre isso? Como a gente confere? Eu pego esse Reynolds aqui, ponho aqui. Porque agora eu sei o Reynolds. Qual F eu ponho aqui? O F que eu já sei. E o que eu faço? Eu vejo se o F que sai lá bate com o F que eu chutei aqui. Então, se eu fizer essa conta, vou calcular um novo F, show de F linha. Eu vou colocar o F que eu já sabia, o Reynolds que eu acabei de descobrir, vou colocar naquela equação. Aí, se eu fizer essa conta, eu vou chegar que o F é 0,0. Cadê? 173. O que eu fiz? Eu peguei esse F e coloquei aqui. E vi quanto dava aquele F lá. Então esse aqui, vamos dizer que esse é o F antigo e aquele é o F novo. Se esse bater com aquele, quer dizer que eu achei a solução. Quando eu coloco no HP, quando eu pego essa equação aqui e jogo no HP, o que ela faz? Ela vai tentando valores até achar um que dá certo. É o que a gente vai fazer aqui na mão. A gente vai pegar o valor que a gente tinha no nosso chute inicial, o Reynolds que a gente já calculou também, e vai calcular quanto que é para dar o F baseado nisso aqui. Mudou. Quer dizer, a gente ainda não está perfeitamente estabilizados, né? A gente ainda não está naquela região que é completamente turbulenta. O que a gente faz? Começa de novo. É. O que a gente faz? Começa de novo. Calculei o F, calculei o V. Com esse V, vou calcular o Reynolds. Eu fui um anão tão sincero. E vou calcular o F, de novo. Agora por ajuda. Ah, tá. Deixa eu só pôr isso aqui, então. A velocidade que você pegou na equação anterior. Isso, exato. Então vamos fazer de novo passo a passo. Então o que a gente fez? Primeira coisa, primeiro passo. Vamos calcular o F. A gente sabe que é turbulento. Por que a gente sabe que é turbulento? Por motivo de erro do professor, que vocês têm que colocar o alfa lá na equação. Se não soubesse, aí vocês têm que tentar como vocês tentam sobre Reynolds ou não. Tá? Então o que a gente faz? A gente assume, chuta um valor para o F. Pode ter um bom chute de valor para o F. Vamos assumir que o Reynolds é muito alto e calcular o F a partir daí. Assumindo que o Reynolds é muito alto, esse termo da equação some. Isso a gente sabe, a gente consegue calcular o F. Calculou aquele F, a gente caiu aqui. Tá? O que a gente faz? A gente pega esse F que a gente calculou, coloca nessa equação. Colocando essa equação, a gente sabe resolver agora. Vai ter alguma coisa vezes v quadrado, mais alguma coisa vezes v quadrado igual a alguma coisa. A gente sabe resolver essa equação. Resolveu, a gente calculou o V. Só que é o seguinte, a gente calculou o V baseado em uma hipótese de que o Reynolds é muito alto. O que a gente tem que fazer agora? Checar. Como a gente checa? A gente pega
o Reynolds que a gente calculou e joga na equação de novo. A gente pega o F que a gente já tinha e põe na equação de novo. Tá? Então o que vai entrar nessa equação? Esse F é esse Reynolds é esse. Aí o que eu vou calcular com essa equação? O F de novo. Se esse F der igual ao que estava aqui, legal, a hipótese é válida. Se esse F é diferente, eu ainda não cheguei numa solução da minha equação. Só que vai ser um F mais próximo da solução real. E agora? Eu calculei esse novo F. Aí eu uso esse novo F para repetir o processo. Usei esse novo F aqui nessa equação, calculei uma nova velocidade. Nessa nova velocidade, calculei um novo Reynolds. Com esse novo Reynolds, eu vou pegar o novo F, o novo Reynolds, colocar na equação. E vou ver o que acontece com o F. O que aconteceu? Eu calculei um novo F. Se eu colocar mais casas decimais, não vai dar igual. Mas fica com as 3 casas decimais que a gente está usando, está ótimo, é igual. Se eu quisesse mais precisão, aí eu posso repetir esse processo mais algumas vezes. Tá? Se eu quisesse colocar mais casas decimais, preciso? Não. Então o que aconteceu? A gente achou um valor de F que resolve essa equação. Então, isso aqui é uma solução numérica. A gente foi tentando, a gente foi iterando a equação até chegar numa solução. Se a gente pega essa equação, joga na HP, joga no MATLAB, joga no que for, internamente é um processo muito semelhante a esse que ele vai fazer. Ele vai tentando valores com uma estratégia de busca. Qual que é a nossa estratégia de busca? Pegar o que a gente tem, jogar de um lado e jogar para o outro. Vai tentando valores até dar certo. Deu certo. Chegamos no F. Como a gente sabe que deu certo? O F calculado é igual ao F que a gente tinha. Quer dizer, esse F é uma solução da equação. Está batendo aqui. Hã? O Zé está batendo. Não, exato, esse é o ponto. Não está batendo porque eu falei, tem 2 questões aqui, né? Sim. Aqueles valores que estão no primeiro, essa aqui é a segunda questão. Ah, tá bom. Gente, desculpa. Mas a ideia é exatamente a mesma, tá? Desculpa, gente. Deixa eu só encontrar aqui. Aqui. Então a gente vai chegar no F. Então 0,025, a velocidade é 3,51, o Reynolds 5,4 vezes 10 a quinta, recalculando F 0,02. Colocando 0,02, a gente chega na velocidade 3,55, Reynolds 5,41, 10 a quinta, e F 0,02, corrigido. Gente, me desculpa, copiei. Isso que dá não ter uma calculadora na mão. Mas, vocês viram, o procedimento é o mesmo, tá? O que a gente fez? A gente integrou, ficou um valor, foi iterando, viu que parou de mudar. Se eu pegasse esse valor, colocasse de novo aqui e refizesse a conta, ele ia ficar constante, 0,02. Bom, onde está a minha resposta? Na velocidade. Velocidade no tubo, 3,55 metros por segundo.
Então essa é a resposta. Gente, essa questão é um pouco mais complicada, né, que a outra. Vocês saberiam fazer agora? Não? Agora sim. Ah. Vocês conseguem me repassar os passos aqui? Como eu começo a questão? Hã? Ah, é que ele é você na sessão, já tem. Não, eu estou repassando a questão. A gente já chegou na resposta. É a velocidade da sessão. Primeiro você começa escolhendo dois lugares que você. Um é o lugar de interesse e outro é o lugar que você tem as informações. Isso, exato. Aí depois você vê o caminho entre eles, no caso a perda de carga. Isso, exato. Você adiciona a equação. Aham. Aí a perda de carga que é de vez em quando em partes, aí você utiliza o K1, leva dados no objetivo. Isso. E o outro é pelo Darcy. Aham. Só que pelo Darcy, como você não tem um F, você tem que descobrir eles. Exato. É isso. Então, bom, vamos repassar. Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou dois pontos que a gente sabe várias coisas. A gente pegou um ponto que a gente já sabe completamente a carga, que é aqui no tanque, aqui na base do tanque, a gente já tinha acabado de calcular. Pegou outro ponto que a gente sabe várias coisas. Que a gente sabe a altura, que a gente sabe a pressão, e que a gente sabe relacionar a velocidade dele com a velocidade que a gente quer. Falou que a carga no primeiro ponto é igual a carga no segundo ponto, mas o que foi perdido pelo meio do caminho. O que foi perdido pelo meio do caminho? As perdas localizadas, né, singulares, e a perda distribuída. A localizada, eu vou somando cada uma delas. Eu pego os Ks, que são passados ali das perdas localizadas, eu multiplico com a velocidade ao quadrado daí. Qual velocidade? A maior velocidade envolvida naquela perda localizada. Por 2G. Somo todas e somo agora a minha perda distribuída. Qual que é a perda distribuída? É um F, né, que é o fator do efeito de Darcy, por V de sobre D, V quadrado 2G. L sobre D a gente tem, o V quadrado a gente quer descobrir, e a gente sabe. Falta o F. Aí a gente vem para cá. Então a gente junta todos os números que a gente tem, juntando todos esses números, e vai chegar na equação. Nessa equação vai ter duas variáveis. Uma variável é a velocidade, a gente quer descobrir. Outra variável é o F, que a gente não sabe. Como a gente correlaciona F e velocidade? Pelo Colebook. Tá? Correlaciona os dois pelo Colebook. E como a gente resolve o Colebook? A gente chuta um valor, a gente assume uma hipótese, para simplificar um pouco a coisa. Nesse caso, a gente assumiu a hipótese que o Reynolds é muito alto, logo some isso aqui. Assumindo essa hipótese, a gente conseguiu calcular o F. Com o F, a gente conseguiu calcular a velocidade e quis checar se a hipótese que a gente fez é válida. A gente quis checar se o Reynolds de fato era muito, muito alto. Olhou o Reynolds, recalculou o F. O Reynolds aqui é alto, mas não o suficiente ainda para a solução ficar independente do Reynolds. Calculou um novo F. Com esse novo F, calculou uma nova velocidade, um novo Reynolds e um novo F. Só que o que aconteceu? Esse novo F bateu com o F que eu já tinha. Quer dizer, se eu for recalculando, ele está estável, né? Já chegou numa solução. Então isso aqui é válido. Logo, essa velocidade é que eu quero. A gente tem uma coisa trabalhosa, mas gente, fazendo esse esquema passo a passo, né? Fazendo com essa ordem, a coisa sai. Só tem uma dúvida desse processo que é sobre aquela velocidade maior que você tem que pegar no K1, por exemplo. Entre qual ou qual velocidade você teria que escolher? Ah, no K1. O K1. Claro. O K1 está aqui. O K1 é a entrada, é a saída do tanque para a tubulação. A velocidade antes é a velocidade dentro do tanque, que é baixíssima, é efetivamente zero. A velocidade depois é a velocidade da tubulação, a gente sabe que é maior que a de antes. Então a gente usa a maior. Aqui no K2, a gente tem duas velocidades também. A gente tem uma velocidade antes dessa expansão e a velocidade depois da expansão. Como a velocidade antes é maior que a depois, eu uso a de antes. Tá? Eu sempre uso a maior das duas.
Por que a maior e não a menor? Por que se padronizou na maior? Porque às vezes a menor é zero. Então, se fosse zero, não faz sentido aquela equação. Então, por isso que a gente usou a maior. Gente, fechou a 2? Tá claro? Mas em quantas questões vão ter na prova? Porque a gente cai uma dessa é muito grande. Não, essa questão aqui eu exagerei um pouco nela meio de propósito, né, para cobrir bastante conteúdo. Tá? Mas na prova a gente está tentando fazer um pouco mais. Assim, não vai ser isso aqui. Eu não estou participando da elaboração da prova. Né? Eu não estou fazendo questão para essa. Nem na do lado. Vai? Nem na. A do lado também não sou eu dessa vez. A gente se divide. Cada vez um faz, dessa vez não sou eu. Tá? Então eu não posso falar também. Mas, cara, isso aqui é trabalhoso. Mas, fazendo sistematicamente, dá para fazer com um pouco mais de agilidade. Tá? É claro, é uma questão trabalhosa mesmo. Tá? E a gente evita fazer questão tão trabalhosa. Então, porque eu quis trazer essa aqui para vocês, eu tenho duas questões. Eu escolhi a mais trabalhosa das duas, para mostrar para vocês, porque é a questão que passa por mais conteúdo. Né? Passa por essa questão de vertical localizada, ela tem também o lançamento oblíquo ali, ela vai ter a questão da força do local. Tá? Então eu quis trazer essa questão aqui, que é super trabalhosa, para a gente passar por todo esse conteúdo. Tá? Gente, posso continuar? Aí no caso da velocidade que você mencionou, no turismo, bem na singularidade e por exemplo, imediatamente antes da. Isso, exato. Que a singularidade, o que é uma singularidade? Ela pode ser um cotovelo, uma dobra que tem ali, ela pode ser uma redução de diâmetro, um aumento de diâmetro, uma entrada, saída de tanque. Um cotovelo vai ser a mesma velocidade, vai ser depois. Mas quando eu tenho redução, mudança de diâmetro, ou entrada, tanque, saída de tubo, assim, eu tenho duas velocidades. Eu vou usar a maior, mas exatamente isso. Imediatamente antes e imediatamente depois. Pessoal, quando eu apago aqui, já vai pensando no 3. Tem geração no relógio. 2h33. Tá. Questão 3. Valor de H. Como que eu calculo o H? Eu vejo um pouco mais simples. Eu dou uma dica. Mas é a dica. Tá? Lançamento oblíquo. A água aqui é um lançamento oblíquo. Então isso a gente usa qualquer forma que vocês souberem usar de lançamento oblíquo. Você tem a velocidade aqui no ponto de lançamento, a gente vai calcular qual que é a altura máxima. Qual que é a velocidade do ponto de lançamento? Certeza? Ah, vai cair de 3,2 a 2,2. Certeza? Sim. 4, acho que quase da área. Tem esse ponto, tem a área. Onde a gente calcula a velocidade? A gente calculou no tubo. No tubo. Qual que é a velocidade ali? Na saída. 4 vezes. 4 vezes aquela. Então, se a velocidade no tubo é 3,55 metros por segundo, a velocidade na saída é igual a 4 vezes
velocidade do tubo. E a gente está claro que foi 4 vezes? Que é igual a 7,2? Não, 14,4. 14,2 Isso. metro por segundo. Aí como que eu faço a partir de agora? Planejei. Lançamento oblíquo. Tipo, energia dá, igual a energia conversa dos dois, Por exemplo, como que eu faço? A gente vai ter aqui a velocidade horizontal, é a velocidade de saída, vezes o cosseno do ângulo, e a velocidade vertical é a velocidade da saída vezes o seno do ângulo. Que é raiz de 2 sobre 2 nos dois casos. Quanto que dá? O que eu tenho aqui? A velocidade é pela. Esse aqui, é pela conservação de massa. Ok? O que acontece? A gente calculou a velocidade aqui dentro do Ah, tubo. tá, conservação de massa. Isso, exato. Como a área diminui 4 vezes, a velocidade tem que aumentar 4 vezes. Então, a partir daqui, eu lançamento oblíquo. Deixa eu só pegar os valores aqui. Eu peguei na questão certa. Gente, vocês fazem a conta aqui que eu não notei para isso. 10,04. 10,04. Obrigado. Por segundo. E VY é a mesma coisa. Aí vocês fazem do jeito preferido de vocês, né? A questão do Tchek. Como que eu costumo fazer? Eu vou calcular qual que é o tempo que demora para ele desacelerar, né? Nessa velocidade que ele está, até zero. O tempo é velocidade y pela gravidade, que é 1,004 segundos. Aí o espaço que ele percorreu, S, é igual a S0 mais V0T mais A T quadrado sobre 2. Achei que nunca mais ia essa equação. Quanto que é o S? É o que a gente quer saber. Quanto que é o S0? É a proporção que a gente já lançou ali, né? Então é o 5 raiz de 2 sobre 2. V0T. V0 a gente sabe. 10,04. T 1,004. AT quadrado sobre 2. G T quadrado sobre 2. O S, que é igual ao H, que a gente vai calcular. Integração negativa, né? Bobeira minha. Que é G para baixo. 8,43. Ah, 50 aqui. 57 aqui. Tá, é que eu tô pegando a conta aqui que foi feita em passo a passo, aqui eu segui um passo a passo diferente, né? 57. Tá vendo? Depende de como você arredonda. Acho que aqui quando foi feita a conta esqueci de ser executado. Bom, então essa aqui vocês sabem fazer? Se cair uma dessas, vocês variam? Legal. Gente, posso apagar? Vai passar para a última.
Agora é o seguinte. Força no vocal. Gente, e essa? Vocês sabem como começar? Qual que é a força resultante do escoamento sobre o vocal? É bastante quantidade de movimento. Por aí. Esse é o ponto de partida. O que você vai fazer? A gente vai... Na visual, as propriedades da horizonte vai ter esforço. Exato, você faz o balanço de forças ali, né? Pela quantidade de movimento. A gente faz o volume de controle em volta do vocal, calcula as forças que estão atuando sobre esse volume de controle, calcula a quantidade de movimento também que está entrando e saindo desse volume de controle, e iguala isso a resultante que acontece ali. Tá? Intuitivamente, a força, em que direção? Está saindo água aqui. Tem o vocal aqui. Intuitivamente. O escoamento tem que empurrar para lá ou está puxando o vocal? Por quê? Não só também. Imagina que tem uma mangueira. Você quer botar uma mangueira, por exemplo. O que acontece se o bocal da mangueira soltar, escapar? A água leva ele junto. Tá? Então, isso aqui é uma forma de pensar. Né? Por que eu falo isso? Eu sempre gosto de tentar trazer um pouco da intuição da coisa. E aí, se eu chegar num valor positivo, se eu chegar que o bocal está sendo empurrado para lá, legal. E se eu chegar aqui com a força puxando o bocal para cá? Não parece tão válido, né? Então, a gente tem a força resultante. Tá? O que a gente vai fazer? Deixa eu pegar um vídeo de outra cor. Vai traçar um volume de controle. Vai traçar um volume de controle em volta aqui do vocal. E vai fazer o balanço de forças e de quantidade de movimento. Tá? O que está acontecendo aqui? Onde está vindo o fluido? Tem fluido vindo daqui. E tem fluido saindo daqui. Como que a gente faz esse balanço de massas aqui? A gente tem que olhar tudo que está entrando e tudo que está saindo. De massas não, desculpa, de quantidade de movimento e de forças. Tá? Tem que olhar tudo que está entrando e tudo que está saindo. Nesse lado aqui, o que eu tenho de força? Oi? É água então. Eu tenho, deixa eu anotar. Eu tenho a quantidade de movimento da água entrando. Quanto que é a quantidade de movimento dela entrando? É a massa dela, é a vazão mássica, vezes a velocidade dela. Tá? Quanto que é a quantidade de movimento da massa da água saindo? Mesma coisa. Vai mudar os valores, só que a gente coloca. A massa, né, a vazão mássica em ponto, vezes a velocidade. Qual a velocidade lá, qual a velocidade aqui?
Exato. A velocidade de saída, velocidade do tubo. Gente, aqui existe um negócio, igual que a gente tinha no alfa. Sabe lá na equação da energia, que falou de alfa, sobre posição de energia? Existe um valor beta, que a gente faz essa condição também de velocidade de movimento. Tá? Para expoentes turbulentos, o beta é igual a 1, tá? Assim como o alfa é igual a 1 turbulento. Tá? Se for laminar, aí o beta tem um valor. Eu não lembro agora quanto que é, se é 3 quartos. É 3 quartos, né? 4 terços. 4 terços, isso. 4 terços. É maior que 1. Então, aqui existe esse fator de correção. Como a gente está turbulento, beta é igual a 1. Ali a gente colocou a quantidade de movimento que está entrando e está saindo, tá? No tempo, né? Que é a massa vezes a velocidade, a de movimento, derivei no tempo, agora tem M ponto, velocidade. O que mais que tem de força atuando nesse volume de controle? A gravidade, que eu escolhi desprezar, porque ele é muito pequeno, mas bem lembrado. O que mais? Que tipo de força o fluido vai fazer? Pressão. Eu tenho uma pressão aqui desse lado e uma pressão lá do outro lado. Eu tenho aqui uma pressão vezes uma área, e aqui eu tenho outra pressão vezes outra área. Essa pressão vezes a área nessa direção, essa pressão vezes essa outra área nessa direção. Quais são as pressões das áreas? Isso, a atmosfera. Então aqui é 0. E a outra ali? Pressão. A gente já chega nela. Vamos fazer as contas agora então. A área que a gente sabe também, né? De 6 polegadas. Vamos juntar essas coisas todas? Aquela amarela está apontada para dentro. A pressão é sempre normal da superfície para dentro. A pressão que está aqui, ela está empurrando o volume de controle. E a pressão que está aqui, ela também está empurrando, né? Só que no outro sentido. Para ter um equilíbrio de forças, esse R aqui é a reação do local no fluido. Tá? Então a gente tem um equilíbrio. Que a reação que ele faz é igual, ou melhor, a soma, né? A reação mais a pressão vezes a área, a pressão na entrada e a área de entrada, menos a pressão de saída e a área da saída, que a gente já zero, mais a quantidade de movimento entrando, menos a quantidade de movimento saindo, é igual a 0. Tá? Então, reação mais todas as forças dá 0. O que a gente sabe? Pressão de saída é 0. Por que é menos a velocidade de saída? Tá. Porque a de entrada, ela está jogando quantidade de movimento no sistema. A de saída está tirando quantidade de movimento do sistema. Tá? O que entra, menos o que sai. Tá? Tem aquela equação lá que você consegue fazer. Você vai ter a integral, vai ter uma velocidade na integral, né? Vetor, velocidade, e o vetor normal. Nem precisa de velocidade. Tá? Não, mas não é isso. Dá a mesma coisa. Eu já mostrei. Dá a mesma coisa. Porque se a velocidade normal estão juntos, é positivo. Se estão opostos, é negativo. A única diferença é que o outro a velocidade de entrada é negativa e a velocidade de saída é positiva. É a mesma coisa. É que o professor Marcos, ele coloca
vetores normais, aí ele. Indo por pra exemplo, fora do objeto. né, Como fica as coisas? Aí Ah. a velocidade, ela está entrando e a normal na entrada está indo para fora. Isso. Seria o contrário do que você está Ah, tá. Mas é diferença mesmo. Não, dá na mesma. É questão realmente de acertar a convenção dos sinais. Mas, de fato, né, se fizer isso, você vai ter que R é igual a esse monte de coisa. Eu estou somando. Por isso que eu gosto de fazer esse exercício no começo, de perguntar, gente, para qual lado que tem que dar esse negócio? Por quê? Porque chegando no final a gente vai ter um sinal ali, a gente consegue conferir se o sinal é o que é esperado ou não. Tá? Mas isso aqui é o que está entrando no sistema, isso aqui é o que está saindo do sistema. Mas de fato, é bem observado. O Marcos faz. No final dá na mesma, mas aí a ordem das coisas é um pouco diferente. Agora vamos simplificar essa equação. R é igual. O M ponto é o mesmo, quando a gente tem uma conservação de massas. Então eu posso isolar o M ponto. De ponto VS menos V. Menos pressão na entrada vezes área na entrada. Então essa é a equação. O que a gente tem dessa equação? O que a gente sabe dela? Velocidade de entrada, a gente sabe? Tá, foi calculado. Velocidade de saída. Sabe? M ponto. Tá bem? Vezes. Então, M ponto é igual a vazão, é densidade vezes a vazão. Vezes a área. É velocidade vezes a área, né? Por que é vezes e não dividido? Porque a gente tem que por litro, né? Isso, é para nunca mais errar. Olha sempre a unidade. É que eu faço a análise dimensional na prova para ver se está certo. Não, exato, faz análise dimensional que não é. O M ponto é isso aqui, que é igual Rho, velocidade de entrada. Rho, velocidade de entrada, área de entrada. Pi sobre 4, diâmetro de entrada quadrado. Vamos voltar aqui à equação de cima. Resultante é igual a esse ponto que a gente já calculou. Rho V de entrada, π sobre 4, diâmetro de entrada quadrado, velocidade de saída menos velocidade de entrada, menos pressão de entrada, π sobre 4, diâmetro de entrada quadrado. Velocidade de saída e velocidade de entrada a gente sabe, né, uma em relação à outra. A gente sabe que VS é igual a 4V. Logo, R é igual. Vamos começar a isolar um pouco mais as coisas. Π sobre 4 DE quadrado. Troquei aqui VS por 4V, ficou 3V. Juntei lá. 3 VE quadrado menos pressão da entrada. Falta uma coisa só que a gente não sabe, pressão. E agora? Como calcula essa pressão? Bernoulli. Por que eu posso usar Bernoulli? Tem a vazão, tem velocidade. Vazão tem velocidade e. Altura. Não. E isso é altura também. E essa de carga? Perda de carga disso não quer zero. Ah. A gente. Aqui no desenho, né, aqui na proposição do exercício, a gente não pôs uma perda de carga aqui de composto, né? Para poder fazer Bernoulli. Ah, tá aqui, ó.
Se tivesse uma perda de carga aqui, ia ter que fazer, ia ficar meio chato, mas sai também. Mas qual que é a pressão de entrada? Pelo Bernoulli, a gente tem pressão de entrada sobre gama, mais a velocidade de entrada por 2G. A altura eu estou assumindo que é a mesma, tá? Estou assumindo que varia muito pouco. É igual a pressão de saída sobre gama, quadrado, mais velocidade de saída quadrado por 2G. Velocidade de saída, 4 velocidade de entrada. E isso aqui, 0. Pressão de entrada sobre gama, mais VE quadrado sobre 2G é igual a 16 VE quadrado sobre 2G. Resolvendo isso aqui, pressão de entrada é igual a 7,5 ρ VE quadrado. Gente, de onde surgiu o ρ nessa equação? Do peso específico, que é o gama e o G. Gama é ρg. Quer que eu faça passo a passo? Isso aqui? Melhor? Não. Então, 7,5 ρv quadrado. Substituo isso aqui ali. R pi sobre 4 dE quadrado 3 ρVE quadrado menos 7,5 VE quadrado ρ sobre VE quadrado. R é igual a π sobre 4 dE quadrado ρVE quadrado vezes menos 4,5. Substituo os valores todos. Menos 1.000 e poucos litros. Gente, ficou claro isso aqui? Sabe o que eu vou fazer? Acho que a parte mais complicadinha aqui, a parte mais chata. Esse é o local Esse R. É do saída na parede ou é da parede? Não, exato, isso é uma coisa meio chata de pensar. Tem a questão da ação e reação, né? Então o bocal está sendo empurrado para fora. E o bocal está empurrando o fluido para dentro. Ah, então é do bocal pro fluido. Tá, então, exatamente, esse é o bocal pro fluido. Tá? O bocal está sendo empurrado para fora, o bocal está empurrando o fluido para dentro. R é a força resultante, né, do sistema do fluido. Por isso eu quis fazer aquela pergunta lá no começo, né, de em que direção está cada coisa. Justamente para a gente poder fazer isso, chegar numa solução e pensar, essa solução faz sentido, né? Esse sinal que está fazendo sentido. Tá? Mas a parte mais complicadinha daqui é justamente montar essa equação aqui, né? Saber o que entra, o que sai, o que é positivo e o que é negativo. Depois final tem que indicar meus versores em J. Você pode fazer, né? Você pode colocar o IJ, né? O raiz dos escritores ali. Ou você pode falar na diagonal, no 45 graus, na direção do bocal. Isso funciona também. Posso pensar de um jeito prático? Claro. A pressão é sempre uma positiva ou negativa, né? Sim, as duas empurrando uma em cada E sentido. aí a quantidade de movimento também, né?
Isso, uma entrando e outra saindo. Tá bom, então posso ignorar os versores, né? Pode. Porque é o versor que diz isso. Mas. Né? Porque o versor, se você for colocar de vetorzinho normal, você vai estar um para dentro e um para fora. E aí o R você assumiu que era pra fora, isso. Eu assumi que era naquela direção. Eu podia colocar em outra, só que eu teria que inverter o sinal dele ali na equação. Sim. Mas, de fato, fazer intuitivamente funciona super bem também. Né? Essa questão de olhar as equações, pegar lá o teorema de transporte de Reynolds e colocando as coisas, a quantidade de movimento até chegar nisso aqui, isso é uma forma generalista de fazer. Né? Ela funciona com qualquer coisa. Se eu tivesse um formato que não é simples, eu vou dizer que esse local aqui não é reto, né? Tem um outro formato, aí eu vou precisar partir daquilo lá. Né? Vamos dizer que eu invento e integrar ele na parábola. Aí eu vou ter que fazer aquilo lá, ter que integrar na parábola. Tá? Mas para fins práticos, e assim, fins de prova, eu consigo fazer na mão, e é isso aqui. Gente, ficou alguma questão? Quando você calcula a vazão máxima ali, como é que você sabe qual velocidade qual área usar? Se é da saída ou da entrada? Ah, tá. Eu assumi que as duas são iguais por questão de conservação de massa. Que entra é igual ao que sai. Eu posso usar uma, posso usar outra. Eu posso, inclusive, aqui na entrada, usar a entrada na saída do lado da saída. Só que vai acabar dando igual. Tá? Isso seria importante se eu tivesse, por exemplo, um sistema que vai acumulando água. Sabe? Se eu tivesse um sistema que varia com o tempo, aí as duas opções são iguais. Mas assumindo que o sistema é constante no tempo, eu não tenho acúmulo de água. Então o que entra tem que ser igual ao que sai. Gente, ficou alguma questão? O que eu tinha separado, assim, mais importante para mostrar para vocês, até pela questão do horário, daqui a pouco, era isso. Ficou alguma questão de teoria que eu acabei não passando?